Então vamos lá. Na lei de gravitação universal, Newton percebeu que existia uma interação entre corpos, né? E, na verdade, quando ele começou a analisar os cosmos, e sendo que só conseguia perceber, né, que essa interação era devido ao quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância. Então, a força de interação entre dois corpos era pelo inverso do quadrado da distância. Aí, com o passar do tempo, né, Newton foi evoluindo lá o material dele juntamente com outros, né, porque a gente costuma falar de uma única pessoa, mas na verdade são várias pessoas falando de um mesmo tema, e aquela pessoa central, né, que conseguiu formular de forma mais específica, é que acaba levando o nome, né, levando a fama. Aí ele percebeu que não era só uma questão do inverso do quadrado da distância. Ele percebeu também que essa força de atração que rege os corpos celestes, ele era diretamente proporcional ao produto das massas. Aí ele diz o seguinte: se de modo geral parece, por experiências e observações astronômicas, que todos os corpos ao redor da Terra gravitam em direção à Terra na proporção da quantidade de matéria que eles individualmente contêm, que da mesma forma a Lua gravita em direção à Terra e todos os planetas gravitam em direção aos outros e os cometas de maneira semelhante em direção ao Sol, devemos, em consequência dessa regra, universalmente aceitar que todos os corpos de quaisquer natureza são dotados do princípio da gravitação mútua. Então, pessoal, ele tem ali a demonstração da relação entre a aceleração centrípeta e o movimento circular, que eu não vou... Eita, está bravo, né? Que eu não vou entrar em detalhes agora, até porque confunde a cabeça de muita gente. Mas depois, quem quiser, pode dar uma olhadinha. Se ficar alguma dúvida, me procura, tá? Então, eu vou direto ao que interessa. Então, quer dizer que a força, tá? Uma força gravitacional, ela vai ser dada pelo produto das massas e pelo inverso do quadrado da distância, tá? Sendo que ele percebeu que existia, que ele tinha que fazer tipo uma correção nessa conta. E essa correção, ela é devida a uma constante gravitacional, tá? Então, se por exemplo eu pensar na força que a Terra é atraída pelo Sol, eu calculo a massa da Terra, a massa do Sol e a distância que os separa eu elevo ao quadrado, tá? Se eu pensar na força que Marte é atraída ao Sol, eu faço a mesma conta, tá? E essa força F aqui, ela vai possuir o mesmo valor. Eu só preciso multiplicar pela constante G, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou nomear cada elemento aqui, tá bom?
aqui a força gravitacional. Lembrando que força é sempre em Newton. Isso daqui é uma constante. Esses dois M's aqui é a massa, né? Tem livro que chama de M1, M2, aí tanto faz, mas só para vocês entenderem que é massa. E obrigatoriamente tem que estar em quilo. Então, mesmo que eu dê em tonelada, converta para quilo, tá bom? E essa daqui é a distância. E ela vai ter que estar sempre em metro. Essa constante aqui, como eu disse a vocês, né, ela tem um valor fixo, por isso que ela é chamada de constante. Que eu vou anotar aqui para vocês. 6,67. Eu aproximei já, tá? Vezes 10 a menos 11. Newton vezes metro quadrado quilograma quadrado. Tá? Essa é a constante. Então isso vai estar na prova de vocês. Vocês não precisam decorar, tá bom? Essa constante ela tem que ser dada. Beleza? Aí, a lei da gravitação é universal, ela diz exatamente a fórmula. Mas quem quiser anotar aí, destacar no livro, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância que separa essas massas. Então, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa da distância, do quadrado da distância que os separa. Viu? É só isso a gravitação universal. Então, ou você lembra do enunciado, né? Ou você lembra da fórmula. Um leva ao outro. Tá bom? Bom, e agora eu vou falar das energias mecânicas orbitais. Bom, a gente já viu energia mecânica, né? Sendo que agora eu vou pensar nos celestes, nos corpos celestes. Por isso que a gente vai pensar em energia mecânica orbital. Então, eu também tenho uma energia potencial gravitacional, eu também tenho energia mecânica e também tenho energia cinética. Sendo que a fórmula, ela se modifica um pouco, né? Afinal de contas, eu estou falando de interação entre corpos. Então, por exemplo, a energia potencial gravitacional orbital ela agora vai ser menos G, Gmzão, Mzinho, sobre R. Isso aí. Então, olha como é que modifica, né? A gente tinha antigamente mgh, né? Por exemplo, de uma energia, quando eu considerava a altura.
né? Hoje eu tenho menos G de Mzão Mzinho sobre R. Então, se você pensar, né, é tipo a força gravitacional, sendo que a distância ela não é ao quadrado, tá? E tem um menos na frente. Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode seguir, professor. Tá. A velocidade, a forma como eu calculo a velocidade orbital, ela também modifica, tá? Então, se eu considerar deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, a velocidade de um corpo vai ser a raiz quadrada de Gm sobre R. Então, a energia cinética, obviamente, ela vai se modificar. Porque não vai ser apenas mv ao quadrado sobre 2. Porque esse v aqui significa Gm sobre R. Então, elevando isso aqui ao quadrado, eu tiro a raiz, né? Então, a energia cinética vai ser mzinho. Vou botar direto, tá? Vou mostrar aqui, ó. mv ao quadrado sobre 2. Então, no lugar do v, eu vou escrever esse v aqui. Aí vai ficar m sobre 2 Gm sobre R ao quadrado. Aí eu vou cortar a raiz. Então, a energia cinética vai ser m sobre 2 de Gm sobre R. Aí olha como é que ficou simples, né? Vai ficar Gmzão, Mzinho, né? Sobre 2R. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, se esquecer a fórmula, né? A gente lembra aí como é que faz para chegar à energia cinética. Essa potencial gravitacional ela tem um outro enredo que eu não consigo explicar para vocês, que vocês ainda não aprenderam a matemática necessária, tá? Por isso que eu só mostrei para vocês. Essa daqui a gente consegue manipular algebricamente. Bom, e para finalizar essa parte aqui, a energia mecânica não é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional? Então, você vai ter menos G, Mzão, Mzinho sobre R, mais G, Mzão, Mzinho de 2R. Correto? Então, para a energia mecânica, o MMC vai ser 2R, né? Aí aqui você vai sobrar 2, então vai ficar 2 Gmzão, Mzinho, mais Gmzão, Mzinho. Então aqui, se a gente for observar, vai ser menos, né? Porque aqui é 2 e aqui é 1. Gmzão, Mzinho sobre 2R. Ou seja, é a fórmula da energia cinética, sendo que com um sinal negativo. Eita, sujei o chão todo. Tranquilo? E lembrando que a energia, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, qualquer uma dessas energias aqui, né, sempre medida em joule, tá?
Bom, e para finalizar, tem a fórmula da velocidade de escape, que eu não vou nem demonstrar não, também é um pouquinho mais complexo. Na verdade, a gente tem duas fórmulas que ela não vem dentro do exercício. Ou não vem na explicação, ela só vem dentro do exercício resolvido. Eu vou mostrar aqui para vocês. A aceleração da gravidade na superfície de um planeta. Então, quando a gente pensar na aceleração da gravidade, ela é dada por G0, tá bom? Que é para poder representar aqui na superfície. Ai, como é que eu esqueci? Gm sobre R ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter essa fórmula aqui. Observem, tá? Que eu estou usando o R maiúsculo, porque aqui é a distância entre dois corpos. Aqui vai ser a distância do centro desse corpo até a superfície. Então, por isso que modifica, tá? E a velocidade de escape. Então, o que acontece? A gente sabe, né, que, por exemplo, um foguete, ele é lançado, né? Ele vai atingir uma parte da superfície, né? E que para ele sair da atmosfera, ele precisa ter uma certa velocidade. Porque senão o que vai acontecer? A gente tem um planeta aqui, né? E se o foguete for fraquinho, né? Sabe daqui? For fraquinho e ele não tiver velocidade suficiente, ele vai ficar orbitando em volta do planeta. Não é verdade? Então é necessário que ele tenha uma velocidade para poder escapar dessa órbita, tá? Que é a velocidade de escape. Então, a velocidade de escape, que é VE, é igual a raiz de 2Gm sobre R. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque aqui a gente fechou gravitação. É simples, né? Só é muita fórmula. Mas como vocês estão fazendo... Oi? Poderia explicar a aceleração da gravidade, por favor, de novo? Essa daqui? Isso. Bom, que, por exemplo, você sabe, eu acho que você sabe, que cada planeta tem uma certa gravidade. Por exemplo, na Lua tem gravidade, sendo que ela é muito inferior à que tem aqui na Terra. E como é que você faz para calcular a gravidade na superfície da Lua? Porque eu estou dizendo, ó, na superfície, tá? Como é que eu faço para calcular, por exemplo, a gravidade na superfície da Lua? Eu pego a constante, que é aquele valor de 6,67 vezes 10 a menos 11, multiplico pela massa da Lua e divido
Esse R aqui é o raio, tá? Então eu vou pensar na distância entre o centro, porque eu tô pensando numa coisa esférica, né? O planeta é praticamente esférico. Então eu vou pensar na distância do centro até a superfície, tá? Do centro até a superfície. Então quando eu divido isso daqui, vai dar gravidade na Lua, que se eu não me engano é 1,6, entendeu? Ah, obrigado, professor. Daqui é o raio, tá? Deixa eu escrever aqui. Deu pra entender? Ficou muito ruim. Sim, entendi, obrigado. Ah, então tá bom. Vou encerrar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida?